No meio evangélico, se nós fizermos a seguinte pergunta, as respostas serão diferentes. Que pergunta? É assim: a falta de perseverança prova o quê? Essa é uma pergunta que vai ter respostas diferentes no meio evangélico. Então, a primeira resposta vai ser a seguinte: olha, a falta de perseverança mostra, ou seja, quando alguém não persevera, isso prova que o crente pode perder a salvação. Então, a vasta maioria do povo evangélico responderia essa pergunta desse jeito: olha, a falta de perseverança, quando alguém abandona tudo, apostata e vai embora, isso prova o quê? Então, a vasta maioria dos evangélicos vai dizer isso: olha, a falta de perseverança prova que é possível o crente perder a salvação. Ele está salvo agora, está ali, seguindo certinho, tudo, na igreja, crendo em Jesus e tal. Aí ele chuta tudo, vai embora. Isso prova o quê? Que ele não está mais salvo. É possível perder a salvação. A maioria dos evangélicos vai responder assim. Agora, existe uma teologia, a meu ver, a correta, que se harmoniza muito melhor com o ensino do Novo Testamento e que realça a salvação pela fé, realça a segurança de salvação. A salvação é algo que envolve a segurança eterna. Jesus disse: as minhas ovelhas, ninguém poderá tirá-las da minha mão, arrebatá-las da minha mão. Meu Pai que me deu essas ovelhas é maior que tudo e ninguém pode tirar essas ovelhas das mãos de meu Pai. Romanos capítulo 8 fala que nada pode nos separar do amor de Cristo, nada, absolutamente, nem principados, nem potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nada pode fazer isso. Então, eu creio que existe uma teologia mais madura, uma teologia melhor elaborada, uma teologia baseada em análises mais profundas do texto bíblico e uma teologia que tem aí por trás de si séculos e séculos de expositores que a defendem, que mostram o seguinte: olha, não é isso. A falta de perseverança não prova que é possível alguém perder a salvação. Se isso acontecer, então como a pessoa vai reconquistar a salvação? A primeira salvação é pela fé. E a segunda? A segunda salvação seria pelo retorno à igreja. Aí a segunda salvação é pelas obras. A primeira é pela fé, quando ela crê. E a segunda é quando ela faz alguma coisa, vai lá, se reconcilia com os irmãos, pede perdão, fica lá de castigo, é disciplinado, aceita tudo e volta. Aí a segunda salvação é pelas obras. E a terceira, a mesma coisa. E a quarta, quinta, sexta, enfim, onde isso vai parar? Então, essa é uma visão que é difícil de aceitar. Então, essa segunda concepção, que é a que eu proponho aqui, mostra o seguinte: olha, quando alguém não persevera, isso não prova que o crente perde a salvação. Isso prova que a pessoa que não perseverou não tinha fé verdadeira. Ou seja, não era uma crente de verdade. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui. Quando alguém não persevera, isso prova o quê? Isso prova que essa pessoa não nasceu de fato de novo. Onde nós temos prova disso? Nós temos prova disso, por exemplo, na parábola do semeador. A parábola do semeador fala de pessoas que recebem a palavra com alegria, mas logo aquela fé, aquele recebimento não persevera. E a palavra fica infrutífera, seca, morre e é logo removido do coração da pessoa. Mas quando a palavra de Deus realmente frutifica e cria raiz do coração de alguém, aí ela produz frutos e tudo mais, ela permanece. Então, isso nos leva a crer em quê? Isso nos leva a crer que a fé salvadora, a fé verdadeira, a fé mesmo que salva, é uma fé que persevera e é uma fé que frutifica.
Você vai falar, se não perde a salvação, eu vou fazer o que eu quiser, porque eu vou cair na gandaia, eu vou cair na bagunça, eu vou cair na farra, eu vou cair no pecado, eu vou fazer o que eu quiser, que eu não perdo a salvação mesmo. Isso não existe. Por quê? Porque a fé salvadora, ela persevera, ela não larga e ela frutifica, ela não cai na bagunça, ela começa a frutificar as virtudes de Deus. Essa é a fé salvadora. A outra fé é a fé morta, que não produz nada, que está morta. Ela é inexistente, por assim dizer, não tem vida e não transforma ninguém. Já a fé salvadora, ela permanece, como ensina a parábola do semeador, e ela frutifica, ela produz resultados. Então, como eu sei se eu tenho a fé salvadora? Eu sei se eu tenho a fé salvadora se eu permanecer firme até o fim. A fé salvadora perdura até o fim. E se a minha vida foi transformada, se essa fé frutificou, se ela floresceu, se ela deu fruto, se ela produziu coisas bonitas, flores e frutos, aí eu sei que ela é verdadeira. Agora, se a sua fé é uma fé que não produz coisa nenhuma, você continua na podridão aí da sua vida aí, e uma fé que você larga toda hora, vai para o mundo e volta, isso aí não é a fé verdadeira, você não é crente. Você tem uma fé falsa, você tem uma anuência mental, não é a fé verdadeira. Então, a falta de perseverança prova o quê? Prova que a pessoa não tem a fé verdadeira. Se ela tem a fé verdadeira, qual é a marca dessa fé? Qual é a marca da fé verdadeira? É a perseverança e a frutificação. Então, eu já mencionei para vocês 1 João 2,19, em que João explica por que os mestres da mentira foram embora da igreja. Por quê? João fala em 1 João 2,19, ele fala, olha, eles saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Ele explica, se eles fossem dos nossos, eles teriam permanecido conosco. Mas porque eles não são dos nossos, eles foram embora. Então João explica o motivo da apostasia. Olha, eles não eram crentes, não pertenciam ao nosso grupo, não pertenciam ao grupo dos salvos, por isso foram embora. Se eles pertencessem ao grupo dos salvos, eles teriam permanecido conosco. E outra coisa importante, João fala em 1 João 5, 4 e 5. O que é que vence o mundo? Qual é a arma que produz a vitória sobre o mundo? Qual é a arma que a pessoa tem que faz com que ela consiga não apostatar e ir para o mundo? Qual é a arma que a pessoa tem que, diante dos ataques do mundo, ela não cede, não cai e não é arrastada? João fala, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, se alguém tem a fé verdadeira, essa pessoa vence o mundo. João fala, quem é aquele que vence o mundo? Aquele que vence o mundo, ele responde, é aquele que tem fé em Jesus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Ou seja, se alguém tem a fé de verdade, essa pessoa vencerá o mundo, ela não vai apostatar. Veja na sua casa depois, 1 João 5, 4 e 5.